Há mais ou menos 2 anos atrás, eu morava em uma casa bem legal. Tinha 3 quartos, uma cozinha e um sótão por apenas $1.300 por mês. Para todos aqueles lendo que alugam ou já alugaram uma casa, sabe que é um negócio bem interessante. Um grande cemitério ficava a 6 ou 7 quadras dali, mas não tem muito a ver com a minha história. Depois de transferir todas as minhas coisas para a casa nova, eu comecei a explorar todos os quartos, todos os cantos e recantos e tudo mais. Notei que o quarto que escolhi para mim tinha um pequeno pedaço de papel acima da porta. Tinha sido colada na parede entre o topo da porta e o teto. Tudo que estava no papel era algumas letras em chinês. Bem, eu tenho descendência chinesa, mas não consigo ler chinês nem que a vaca tussa. Então não fazia ideia do que dizia, mas já tinha visto aquele tipo de papel antes. Basicamente, existem tradições antigas sobre monstros, normalmente vampiros, que têm um pedaço de papel preso em sua cabeça, chapéu ou qualquer coisa do tipo. Perguntei para a senhoria, que já era uma senhora de idade, sobre aquilo. Ela disse que o último cara que tinha alugado a casa era muito supersticioso, por isso deixei pra lá. Entretanto, não tirei o papel de lá, porque, sério, quem é que quer mexer com essas coisas? Meu quarto tinha um closet bem fundo. Era apertado, mas precisava dar uns 4 a 5 passos para chegar ao final. Depois de olhar meu quarto, fui para o sótão. A senhoria me dissera anteriormente, ou meio que me advertiu, para não deixar ninguém dormir no sótão. Se isso tem a ver ou não com a minha história, você que vai decidir. Ela disse que fica extremamente quente no verão. Eu tinha um quarto, minha mãe tinha outro, então não fazia muita diferença. Fui até o andar de cima, para o sótão de 2 peças. A porta entre os dois tinha sido removida. A primeira peça não tinha nada, mas na segunda, um sofá bem no meio. Não havia nada em volta, sem mesas, lâmpadas, luminárias ou qualquer outra coisa. Apenas um sofá branco e sujo no meio da peça. Decidi não mexer nele ou sentar. Por quê? Sério? Será que você jogaria em um sofá que o último inquilino deixou para trás? Nojento. Tudo isso tinha sido resolvido e já começava a me sentir em casa. Alguns meses se passaram e coisas estranhas começaram a acontecer. Eu ficava acordado até muito tarde, maioria das vezes no meu notebook enquanto sentado na cama, e em algumas noites aleatórias a porta do meu closet se abria sozinha. Não daquele jeito bizarro como nos filmes, devagar fazendo barulho. Digo como se alguém tivesse aberto-a com força. A primeira vez que aconteceu, quase me caguei de medo. Minha cama fica de frente para o closet, então olhei para lá, assustado, e não vi nada. A porta do closet estava apenas encostada na parede, com nada a não ser a escuridão dentro dele. Não havia olhos demoníacos nem um vulto, só escuridão. Me levantei, fechei a porta e voltei para o meu notebook. Isso começou a acontecer com mais frequência, e como tinha um ventilador de janela instalado no quarto, achei que era apenas uma corrente de ar muito forte. O fato de eu não conseguir fechar a porta até o fim sustentava minha teoria. O mecanismo de tranca teria prevenido que se abrisse daquele jeito. Enquanto escrevo isso, percebo que deveria ter apenas colocado algo pesado em frente à porta. Tanto faz. Falei sobre o ocorrido para minha mãe e me desculpei pelo barulho no meio da noite, mas ela disse que nunca ouvira nada. Achei muito estranho, pois a porta batia com força na parede e com um estrondo enorme. Mais ou menos 6 meses depois de termos nos mudado para lá, resolvemos nos mudar para outro lugar.
Descobrimos um apartamento mais barato, porém menor, e decidimos que era o melhor para nós. Um amigo meu trabalha para uma companhia de mudança, então contratamos alguns trabalhadores para nos ajudar. Enquanto estávamos empacotando tudo, liguei na rádio no quarto para ficar ouvindo música enquanto estava ocupado colocando as coisas na caixa. Fui para o banheiro e quando saí do meu quarto fechei a porta. Não foi por acidente, tenho mania de fechar as portas atrás de mim. Fiz xixi e voltei para o quarto. Abri a porta e fiquei ali por um momento. Fechei a porta e abri de novo. Foi então que notei que não poderia ouvir nada vindo do meu quarto quando a porta estava fechada. A rádio estava bem alto, mas mesmo assim não consegui ouvir nada quando a porta estava fechada. Achei isso ainda mais estranho do que a parada do closet, porque não fazia sentido nenhum. Daí percebi que por causa disso minha mãe nunca tinha ouvido a porta bater. Ainda pensando nisso, continuei a empacotar as coisas. Fui até o closet para pegar minhas roupas. Abri totalmente e segurei contra a parede. O único jeito para ficar daquele jeito era se alguém ficasse segurando. Quase pirando, retirei todas as minhas coisas rapidamente e joguei tudo na minha cama. Não queria mais ficar naquele closet longo e apertado. Foi no andar de cima dar uma olhada nos trabalhadores. Eles tinham acabado de limpar o sótão e me perguntaram sobre o sofá branco. Falei que não era meu e que era para deixar ali. Não queria precisar abrir todas as vezes que quisesse pegar algo lá dentro. Mas a porta não ficava totalmente aberta sozinha. Ela se abria toda e depois ia rangendo até ficar um ângulo de 70 graus. Foi quando eu comecei a ficar assustado. Todas aquelas noites e a porta se abria ficando em um ângulo de 180 graus. Eles encolheram os ombros, colocaram de volta no meio da peça e desceram. Enquanto eu virava para segui-los, algo no chão chamou minha atenção. Uma marca muito escura, parecendo queimada, vindo debaixo do sofá. Andei até lá e empurrei o móvel para fora do caminho. Lá, nos meus pés, estava um pentagrama queimado no carpete. Era como se tivesse sido feito a ferro quente, como aqueles instrumentos que usavam em fazendas para marcar vacas, exceto que era enorme e na forma de um pentagrama. Rapidamente chamei os trabalhadores de volta e ficamos olhando aquilo por um tempo, e depois algumas risadas. Eu não estava rindo, especialmente depois que eles ressaltaram que estava marcado bem acima do meu quarto. Eu iria descer, terminar de empacotar as coisas e dar o fora daquela casa. Quando eu estava carregando a última caixa, eu dei uma última olhada no quarto, no closet e num papel acima da porta. O canto esquerdo superior do papel estava descolando e seria uma vontade súbita de arrancá-lo, mas apenas sacudi a cabeça e levei minhas coisas para fora. Faz 4 anos que saí daquela casa, mas ainda penso nela com frequência. 1 ano atrás fui para a casa da minha tia para o aniversário do meu primo. Já tinha estado lá antes, mas naquele dia notei algo que não tinha notado antes. Estava tirando meus sapatos já dentro da casa e olhei casualmente para cima. No topo da porta, preso entre o teto e o batente da porta, estava um pedaço muito parecido de papel. Mas havia uma certa diferença. Os ideogramas eram bem fracos, como se o papel estivesse colado ao contrário, ao invés de virado para mim. Perguntei para minha tia sobre e ela disse que era um tipo de amuleto para manter os maus espíritos longe. Me assombra agora, e se eu tivesse sucumbido à vontade de arrancar o papel da parede? Será que o papel ainda está lá? Estava descolando na última vez que o vi. Será que alguém arrumou? Ou pior, arrancou? Eu disse que aqueles ideogramas significavam algo como passagem impossível. Perguntei a ela por que usava o papel ao contrário, e as palavras que me disse me deixaram apavorado para o resto da vida. Deve ficar daquele jeito. As palavras devem ficar viradas na direção que os maus espíritos virão. Fiquei lá congelado. Um sentimento de pavor tomou conta de mim. Aquele homem, aquele maldito que tinha morado na casa antes de mim, não estava tentando prevenir que os maus espíritos entrassem no quarto. Ele estava tentando impedir algo de sair de lá.